A Helena fala: Bom dia, teria condição de comentar sobre o ETF de boi? Boi, Helena, é é uma commodity. Tá? Então, já te digo o seguinte: a análise gráfica não é adequada para operar commodities. Tá? A análise gráfica é um troço puro. Você não quer saber o que é isso aqui. Portanto, não serve. Por que não serve? Porque boi é um ativo real. Se você chegar aqui e o boi tá aqui tá valendo 7 contos esse negócio, tá? Você não está operando direto a commodity, mas esse aqui é o ETF que reflete a commodity. Portanto, é a mesma coisa. Suponha que o boi suba para um patamar qualquer lá. Eu não sei os números direto que está no boi, tá? Mas vamos dizer que ele suba muito. O que vai acontecer? Como esse é um ativo real, as pessoas simplesmente param de comprar, porque ficou caro. Então o preço regula em faixas. Commodities, boi e todas as outras commodities, elas têm fases do ano em que elas vão estar melhores e piores, porque elas têm sazonalidade. Sazonalidade essa que é dada por questões fundamentalistas do ativo. Portanto, o uso de análise gráfica para operação de commodities, na minha opinião e na opinião dos especialistas do assunto, é um grave erro. Você pode usar a análise gráfica como um complemento para as decisões, mas não como a razão das decisões. Portanto, não é indicado. Se você for acompanhar um operador profissional de commodities, e há por aí, eu poderia te sugerir o Guto Agionelli, tá? É um cara excelente nesse sentido. Você vai ver que ele até olha os gráficos, mas 90% da análise dele não é baseada em gráficos. É baseado numa série de coisas. Desde das da previsão do tempo, até a chuva, até o que aconteceu. Pô, se tem safra, se tem safrinha, não, no caso do boi, né? Mas tem safra, se tem safrinha, como é que tá a demanda na China, como é que tá em Chicago, como é que tá não sei o quê. O cara usa uma quantidade de informações extra, completamente extra gráfico, gigantesca para tomar as decisões dele. O gráfico é apenas vamos dizer assim, um apurador do momento em que ele poderá ou não fazer alguma coisa. Boa parte deles, inclusive, nunca nem olha gráfico. Então, um ponto. O outro ponto é, no caso aqui, você está operando a TF, você não está operando o boi. Mas o boi direto, eu não sei como é que é a constituição desse ETF, mas se ele é constituído direto de contratos futuros de boi, e muita gente não sabe, como isso aqui é um ativo real, como o boi é um ativo real, e soja, e milho, e tudo isso são ativos reais, as commodities elas têm um máximo de variação permitida dentro do dia. Se a volatilidade ultrapassar aquilo ali, elas são aquilo que chama de inibido. O contrato para. E enquanto a volatilidade não voltar para dentro daquele nível, ele não reabre. Às vezes esse troço fica inibido 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, parado. Você está posicionado dentro do troço e você não tem como sair. É claro que aqui na ETF você talvez consiga sair, porque isso aqui é um outro ativo. Mas como isso aqui vai refletir aquilo lá, eu não sei como as pessoas vão negociar isso, dependendo da composição que isso aqui tenha. Mas diretamente no boi, você pode estar posicionado no boi e o troço é inibido. Acabou, hoje não tem mais negociação. Amanhã você fala, bom, amanhã eu volto. Não, amanhã às vezes abre sem negociação. Não tem, não rola, está inibido. Passa o dia inteiro inibido. Já aconteceu comigo de ficar 4 dias inibido, direto. Se você está posicionado do lado bom, ou seja, eu estou comprado e o troço está inibido e está subindo. Bom, beleza, tô ganhando, porque eu ia sair aqui embaixo, não vou sair lá em cima. Show de bola. Mas quando você tá aí posicionado do outro lado, porra, tu tava vendido e o troço começou a subir, você não consegue sair vendido, e isso aqui é extremamente alavancado, lá, né, nas commodities, você tá num ferro sem limite. Porque não tem saída, não tem como sair, é simplesmente impossível sair. Até reabrir. E isso pode, dependendo da situação, durar bastante tempo. Portanto, operação de commodities é para especialistas naquele assunto, tanto que quem opera, por exemplo, quem opera milho, não necessariamente opera soja. É muito, muito específico. Quem opera boi não necessariamente vai operar cobre, porque é muito, muito específico. De todos os estágios de um trader no mercado, o último é commodity. O último estágio é commodity. Justamente porque o trader tem que ser extremamente maduro
e tem um conhecimento extremamente aprofundado disso. Tá? Bom, então, dito tudo isso, para a Helena e para todo mundo, vamos à análise do gráfico. Ignorando todas essas informações que eu dei, nós vamos olhar o gráfico. Tá? Primeiro, o ETF não tem assim tanto tempo. Tá? Portanto, as médias começaram a ter média de 200 só aqui. Fica mais limitado para a gente ver o que é suporte e o que é resistência. Segundo, ele tem um volume de negociação de 58 mil reais, Helena. Não vai ser nada difícil você entrar nesse negócio e não conseguir sair. Por quê? Porque não tem negociação. Observa aqui, ó, todo e qualquer ativo que faça esse tipo de coisa aqui, ó, com frequência, esse tipo de candle, é porque não tem negociação. Tá? Então, isso aqui quer dizer que nesse dia, ou teve uma negociação ou quase nenhuma. Certo? Então, nunca opere ativos que tenham esse tipo de sinal no gráfico. Uma coisa é ter um, como aconteceu, a gente mostrou aqui, acho que foi no WSP Foot, ó, tem aqui ó, um candle como aquele. Mas, quando você começa a ver vários, é que sinal de que não teve negociação. E você, naquele dia, pode precisar sair por qualquer motivo e simplesmente não tem negociação. Se isso aqui não teve negociação, porque o ETF tem baixo volume, ou porque não teve negociação, porque não teve no boi, porque estava inibido, você não sabe. Então, nunca opere um papel que tenha 58 mil reais de, de liquidez, tá? Em hipótese nenhuma. Isso é pedir para a pessoa se machucar. Dito também tudo isso, o ativo está numa tendência recente de alta. Ele vinha aqui fazendo fundos mais ou menos no mesmo nível. A análise gráfica não serve para papéis com tão pouco volume, mas vamos analisar assim mesmo. Tá? Superou a média de 200, superou esses topos, tá? Começa a se afastar muito da média de 20, tá? Esse aqui já tem um afastamento de bem razoável, tá? De 5%. Não tenho experiência com papel, mas observe que ele nunca se afastou. Quando se afastou muito da média de 20, ele voltou. Foi só aqui e lá, ó. Fora disso, ele nunca se afasta muito da média de 20. Já tem um afastamento da média de 20, mas tem a superação daquilo ali. Em princípio, isso aqui é uma tendência de alta após aquele rompimento. Tem uma resistência dada por aquela região toda ali lá em 7,46, mas eu honestamente falaria para você, em hipótese nenhuma, operar isso aqui. Em hipótese nenhuma, operar isso aqui. Certo? Mas é isso. Isso aqui tem tudo para continuar subindo? Sim, tem. Dentro de um ativo que tem 58 mil reais de liquidez, portanto, a análise gráfica não se presta para esse tipo de papel.